Boa noite. Hoje a gente vai estar estudando um tema com base em um sutta principal do Majjhima Nikaya, que é o 119, Kayagatasati, ou atenção plena no corpo. Mas ao mesmo tempo em que a gente vai estar fazendo a leitura e o estudo desse sutta, a gente vai tentar abranger um pouco mais esse tema com algumas explicações, com leituras de outros suttas em determinadas partes, para que fique realmente claro a prática em si e o porquê da prática, né? Como realizar essa atenção plena no corpo de modo realmente proficiente, compreendendo de maneira bem clara a prática, o porquê e o como, né? Inicialmente, o que eu teria a dizer é que realmente é uma das práticas principais adotadas pelo budismo Theravada, ensinada pelos principais mestres do budismo Theravada, na tradição das florestas da Tailândia, enfim, muitos Ajahns, Ajahn Chah, Mon, Ajahn Lida Madaro, Brahmavanso, Thanissaro, é muito focado em cima dessa prática. Essa prática é parte do 7º fator do nobre caminho óctuplo. O nobre caminho óctuplo, revisando, seria a 4ª nobre verdade, né? Seria entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta. E o 8º fator seria a concentração correta. Esse nobre caminho óctuplo é o caminho que o Buda ensinou em direção a Nibbana. É o caminho para o fim do sofrimento, ou para o fim do cativeiro, que seria a sucessão de nascimentos e mortes. Ele é dividido em 3 partes, basicamente: virtude, concentração e sabedoria. Virtude seria a ação benéfica através da linguagem e do corpo, né? Então a virtude abarca a linguagem correta, a ação correta, o modo de vida correto. Uma vez purificada essa seção de virtude, o praticante deve focar na concentração, que envolve os fatores de esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. É claro que desde o início a pessoa tem que buscar equilibrar esses 3 fatores, né? Essas 3 partes do caminho, mas elas vão uma auxiliando a outra. A perfeição da virtude conduz à concentração, e a perfeição da concentração conduz a essa 3ª etapa, chamada de sabedoria, ou entendimento correto, que seria justamente os 2 primeiros fatores do caminho. Esse entendimento correto é justamente o entendimento das 4 nobres verdades: o sofrimento, a sua causa ou a origem, a sua cessação e o caminho para a cessação. No caminho, a atenção plena tem um papel fundamentalíssimo. Seria realmente a base, o alicerce de toda a prática. Ela é a base para a concentração. Todos aqueles que desenvolverem e todos aqueles que desenvolvem jhana é uma palavra que significa absorção mental, que são estados puros da mente, que tem relação com esse 8º fator do caminho, que é a concentração correta. Concentração em Pali é Samadhi. Todos eles atingiram esses graus
de concentração, de tranquilidade, justamente aperfeiçoando a atenção plena correta. Então esse tema, né, da atenção plena correta é muito importante. E hoje a gente vai focar em cima principalmente da primeira parte dessa prática. Essa prática que se chama atenção plena correta ou Samasati em Pali, é definida através de 4 fundamentos. O meditador deve estar com plena atenção, plena consciência sobre 4 pontos principais, que seriam os 4 fundamentos da atenção plena. Existe um sutta muito importante no Madhyama Nikaya, que é o número 10, que todo bom budista conhece, né? Que fala justamente sobre os 4 fundamentos da atenção plena. É o Satipatthana Sutta, e a tradução seria os fundamentos da atenção plena. E esses 4 fundamentos, então, são o corpo, sensações, mente e objetos mentais. Vamos ao Sutta. Assim eu vi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Savatthi, no bosque de Jeta, no parque de Anathapindika. Então, inúmeros bhikkhus estavam sentados no salão de reuniões, onde eles se reuniram após a refeição, depois de terem esmolado alimentos. Quando esta discussão teve início: é maravilhoso, amigos, é admirável, como foi dito pelo abençoado, que sabe e vê, um Arahant perfeitamente iluminado, que a atenção plena no corpo, quando desenvolvida e cultivada, produz grandes frutos e grandes benefícios. No entanto, essa conversa foi interrompida, pois o abençoado, ao anoitecer, levantou da meditação e foi até o salão de reuniões e sentou num assento que havia sido preparado. Então, ele se dirigiu aos bhikkhus assim: bhikkhus, por qual discussão vocês estão reunidos aqui agora? E qual foi a conversa que foi interrompida? Aqui, venerável Senhor, estávamos sentados no salão de reuniões, quando essa discussão teve início. É admirável, maravilhoso, como foi dito pelo abençoado, que sabe e vê, um Arahant perfeitamente iluminado, que a atenção plena no corpo, quando desenvolvida e cultivada, produz grandes frutos e grandes benefícios. Essa era a nossa discussão, venerável Senhor. E aí o abençoado chegou. Então o abençoado disse o seguinte: e como, bhikkhus, é desenvolvida a atenção plena no corpo para que produza grandes frutos e grandes benefícios? A partir daqui, o Buda vai ensinar 6 formas, ou seja, são 6 práticas distintas de como realizar essa atenção plena no corpo. Não precisa ser praticado todas elas pelo meditador, porém, realmente deve-se fazer experimentos com elas para ver, para perceber quais delas produz mais benefício, produz mais resultados na mente. E esses resultados, é óbvio, é justamente mais tranquilidade, mais concentração, mais sabedoria e compreensão para a mente a respeito do corpo. Pois justamente o objetivo é a libertação através do completo conhecimento, da completa compreensão da forma material, que engloba principalmente o corpo. Então, voltemos ao Sutta. Primeiro, atenção plena na respiração. Aqui, um bhikkhu dirigindo-se à floresta ou à sombra de uma árvore ou a um local isolado, senta-se com as pernas cruzadas, mantém o corpo ereto e, estabelecendo a plena atenção à sua frente,
Ele inspira com atenção plena justa. Ele expira com atenção plena justa. Inspirando longo, ele compreende, eu inspiro longo. Ou expirando longo, ele compreende, eu expiro longo. E inspirando curto, ele compreende, eu inspiro curto. Ou expirando curto, ele compreende, eu expiro curto. Ele treina assim. Eu inspiro experienciando todo o corpo. Ele treina assim. Eu expiro experienciando todo o corpo. Ele treina assim, eu inspiro tranquilizando a formação do corpo, ou a intenção do corpo. Ele treina assim, eu expiro tranquilizando a formação do corpo. Assim como um torneiro habilidoso ou seu aprendiz, quando faz uma volta longa, compreende, eu faço uma volta longa. Ou quando faz uma volta curta, compreende, eu faço uma volta curta. Da mesma forma, inspirando longo, um bico compreende, eu inspiro longo. Ele treina assim, eu expiro tranquilizando a formação do corpo. Enquanto ele assim permanece diligente, ardente e decidido, as memórias e intenções baseadas na vida em família são abandonadas. Com seu abandono, sua mente se estabiliza no interior. Se acalma, é trazida para a unicidade e fica concentrada. Assim é como um bico desenvolve a atenção plena no corpo. Segundo, as 4 posturas. Novamente, bicos. Quando caminhando, um bico compreende, eu estou caminhando. Quando em pé, ele compreende, eu estou em pé. Quando sentado, ele compreende, eu estou sentado. Quando deitado, ele compreende, eu estou deitado. Ou ele compreende a postura do corpo, conforme for o caso. Enquanto ele assim permanece diligente, ardente e decidido, as memórias e intenções baseadas na vida em família são abandonadas. Assim também é como um bico desenvolve a atenção plena no corpo. Terceiro, plena consciência. Novamente, bicos. Um bico age com plena consciência ao ir para frente e retornar. Age com plena consciência ao olhar para frente e desviar o olhar. Age com plena consciência ao dobrar e estender os membros. Age com plena consciência ao carregar o manto externo, o manto superior, a tigela. Age com plena consciência ao comer, beber, mastigar e saborear. Age com plena consciência ao urinar e defecar. Age com plena consciência ao caminhar, ficar em pé, sentar, dormir, acordar, falar e permanecer em silêncio. Enquanto ele assim permanece diligente, ardente e decidido, as memórias e intenções baseadas na vida em família são abandonadas. Assim também é como um bico desenvolve a atenção plena no corpo. Quarto, repulsa as partes do corpo. Novamente, bicos. Um bico examina esse mesmo corpo para cima, a partir da sola dos pés e para baixo, a partir do topo dos cabelos, limitado pela pele e repleto de muitos tipos de impurezas repulsivas. Portanto, neste corpo existem cabelos, pelos do corpo, unhas, dentes, pele, carne, tendões, ossos, tutano, rins, coração, fígado, baço, pulmões, intestinos, estômago, fezes, bilis, fleuma, pus, sangue, suor, gordura, lágrimas, saliva, muco e urina. Como se houvesse um saco com uma abertura em uma extremidade cheio de vários tipos de grãos, como arroz sequilho, arroz vermelho, feijões, ervilhas, milho, arroz branco, e um homem com uma vista boa o abrisse e examinasse. Ah, isso é arroz, isso é feijão, isso é milho. Do mesmo modo, um bico examina esse mesmo corpo, repleto de muitos tipos de impurezas repulsivas. Neste corpo existem cabelos, etc. Quando ele assim permanece diligente, ardente e decidido, as memórias e intenções baseadas na vida em família são abandonadas. Assim também é como um bico desenvolve atenção plena no corpo. Quinto, os elementos.
Novamente, bicos. O bico examina esse mesmo corpo que, não importando sua posição ou postura, consiste dos elementos da seguinte forma: neste corpo existe o elemento terra, água, fogo e ar. Do mesmo modo como se um açougueiro habilidoso ou seu aprendiz tivesse matado uma vaca e estivesse sentado numa encruzilhada com a vaca em pedaços, assim também o bico examina esse mesmo corpo que consiste dos elementos. Sexto, as contemplações do cemitério. Novamente, bicos, como se ele visse um cadáver jogado num cemitério, 1, 2 ou 3 dias depois de morto, inchado, lívido e esvaindo matéria. Um bico compara seu mesmo corpo com ele. Esse corpo também tem a mesma natureza, se tornará igual, não está isento desse destino. Enquanto ele assim permanece diligente, ardente e decidido, as intenções baseadas na vida em família são abandonadas. Assim também é como um bico desenvolve atenção plena no corpo. É como se ele visse um cadáver jogado no cemitério, um esqueleto com carne e sangue que se mantêm unidos por tendões, um esqueleto descarnado, lambuzado de sangue, que se mantém unido por tendões, um esqueleto descarnado e sem sangue, que se mantém unido por tendões, ossos desconectados espalhados em todas as direções, aqui um osso da mão, ali um osso do pé, aqui um osso das costelas, ali um osso do peito, do braço, ali um osso do ombro, aqui um osso do pescoço, aqui um dente, ali um crânio. Um bico compara o seu corpo com ele. Portanto, este corpo também tem a mesma natureza, se tornará igual, não está isento desse destino. Enquanto ele assim permanece diligente, as intenções na vida em família são abandonadas. Assim também é como um bico desenvolve atenção plena no corpo. Novamente, bicos, como se ele visse um cadáver jogado num cemitério, os ossos brancos desbotados, cor das conchas, ossos amontoados com mais de 1 ano, ossos apodrecidos e esfarelados, convertidos em pó. Um bico compara o seu corpo com ele. Portanto, esse corpo também tem a mesma natureza, se tornará igual, não está isento deste destino. A partir daqui, no Sutta, o Buda vai falar sobre os jhanas. No treinamento gradual, que o Buda ensina em vários suttas, o que precede os jhanas é o que ele chama de o abandono dos 5 obstáculos. Os 5 obstáculos são estados mentais prejudiciais que afastam a mente dos jhanas e do insight. Eu vou ler um pedacinho do Digha Nikaya número 2. Mais para frente eu também vou ler mais um pedaço dele, que esse sutta, que é os frutos da vida contemplativa, é um sutta bastante importante, porque ele é um sutta bastante completo a respeito desse treinamento gradual. E nesse sutta, então, é explicado detalhadamente cada parte do caminho, inclusive com belos símiles. Então, na parte do abandono dos obstáculos, que seria o parágrafo 67, seria: dotado desse nobre agregado da virtude, essa nobre contenção das faculdades sensoriais, essa nobre atenção plena e plena consciência, ele procura um local isolado. Na floresta, à sombra de uma árvore, uma montanha, uma ravina, uma caverna ou em uma encosta. Um cemitério, um matagal, um espaço aberto, uma cabana vazia. Depois de amolar alimentos, após a refeição, ele senta com as pernas cruzadas, com o corpo ereto e coloca a atenção plena à sua frente. Abandonando a cobiça pelo mundo, ele permanece com a mente livre de cobiça. Ele purifica a sua mente de cobiça, da cobiça. Abandonando a má vontade, ele permanece com a mente livre da má vontade. Com compaixão pelo bem-estar de todos os seres vivos, ele purifica a sua mente da má vontade.
Abandonando a preguiça e o torpor, ele permanece livre da preguiça e do torpor, perceptivo à luz, atento e plenamente consciente. Ele purifica sua mente da preguiça e do torpor. Abandonando a inquietação e a ansiedade, ele permanece calmo, com a mente em paz. Ele purifica sua mente da inquietação e da ansiedade. Abandonando a dúvida, ele permanece assim, tendo colocado de lado a dúvida, superado a dúvida, sem perplexidade em relação às qualidades mentais hábeis. Ele purifica a sua mente da dúvida. Então, voltando ao Kayagatasati, o Buda vai falar sobre os dhyanas. Novamente, bhikkhus, um bico afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro dhyana, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Ele permeia, impregna, cobre e preenche o corpo com êxtase e felicidade, nascidos do afastamento. Não há nada em todo o corpo que não esteja permeado pelo êxtase e felicidade nascidos do afastamento. É como se um banhista habilidoso, o seu aprendiz, vertesse pó de banho numa bacia de latão e o misturasse, borrifando com água, de tempos em tempos, de forma que essa bola de pó de banho saturada, carregada de umidade, permeada por dentro e por fora, no entanto não pingasse. Assim o bico permeia, cobre e preenche o corpo com êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Novamente, bhikkhus, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um bico entra e permanece no segundo dhyana, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e a felicidade nascidos da concentração. Ele permeia, impregna, cobre e preenche o corpo com êxtase e felicidade nascidos da concentração. Não há nada em todo o corpo que não esteja permeado pelo êxtase e felicidade nascidos da concentração, como um lago sendo alimentado por uma fonte de água interna, não tendo um fluxo de água do leste, oeste, norte ou sul, nem os céus periodicamente fornecendo chuvas abundantes, de modo que a fonte de água interna permeia, impregna, cobre e preenche o lago de água fresca, sem que nenhuma parte do lago não esteja permeada pela água fresca. Assim também o bico permeia, impregna, cobre e preenche o corpo com êxtase e felicidade nascidos da concentração. Assim também é como um bico desenvolve atenção plena no corpo. Novamente, abandonando o êxtase, um bico entra e permanece no terceiro dhyana, que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento. Ele permeia, impregna, cobre e preenche o corpo com a felicidade despojada do êxtase, de forma que não exista nada em todo o corpo que não esteja permeado com a felicidade despojada do êxtase. Como num lago que tenha flores de lótus, azuis, brancas ou vermelhas, podem existir algumas flores de lótus, azuis, brancas ou vermelhas, que nascidas e tendo crescido na água, permanecem imersas na água e florescem sem sair de dentro da água, de forma que elas permanecem permeadas, impregnadas, preenchidas com água fresca da raiz até a ponta. E nada dessas flores de lótus permanecesse sem estar permeado pela água fresca. Assim também o bico permeia, emprega, cobre e preenche o corpo com a felicidade despojada do êxtase. Novamente, bicos, com o completo desaparecimento da felicidade, um bico entra e permanece no quarto dhyana, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Ele permanece permeando o corpo com a mente pura e luminosa, de forma que não exista nada em todo o corpo que não esteja permeado pela mente pura e luminosa, como se um homem estivesse enrolado da cabeça aos pés
com um tecido branco, de forma que não houvesse nenhuma parte do corpo que não estivesse coberta pelos tecidos brancos. Assim também o bico permanece permeando o corpo com a mente pura e luminosa. Não há nada no corpo que não esteja permeado por essa mente pura e luminosa. Enquanto ele assim permanece diligente, ardente e decidido, as intenções e memórias da vida em família são abandonadas. Assim também é como um bico desenvolve a atenção plena no corpo. Progresso através da atenção plena no corpo. Bicos, qualquer um que tenha desenvolvido e cultivado a atenção plena no corpo, incluiu dentro de si mesmo todos os estados hábeis que existem, que compartilham do verdadeiro conhecimento, como alguém que tenha estendido a sua mente sobre o grande oceano, terá incluído dentro dela todos os rios que fluem para aquele oceano. Assim também, qualquer um que tenha desenvolvido e cultivado a atenção plena no corpo, incluiu dentro de si todos os estados hábeis que existem, que compartilham do verdadeiro conhecimento. Realmente, aqui nessa parte, o Buda explica que os tipos de conhecimento verdadeiros, ou até mesmo as práticas de insight, elas deveriam ser feitas com base no quarto dhyana. Ou seja, quem não desenvolveu tranquilidade profunda não é capaz de obter insights profundos. Uma mente que não está tranquila não é capaz de ver os 5 agregados ou as 6 bases como na verdade são. E mais para frente no Sutta, o Buda vai falar sobre esses conhecimentos verdadeiros, que inclui a destruição das impurezas. E realmente isso é feito com base no quarto dhyana. Então, realmente essa prática de atenção plena dá a entender em todo o Sutta que ela é utilizada para justamente atingir os dhyanas. É uma consequência da atenção plena no corpo, os dhyanas. E a partir dos dhyanas, direcionar a mente para esses estados, que seriam esses conhecimentos, que seriam essas compreensões com relação à natureza das coisas. Bicos, se uma pessoa não tiver desenvolvido e cultivado a atenção plena no corpo, Mara encontrará uma oportunidade e um suporte nela. Suponham que um homem arremessasse uma pedra pesada sobre um monte de argila molhada. O que vocês pensam? Aquela pedra pesada penetraria dentro daquele monte de argila molhada? Sim, venerável Senhor. Do mesmo modo, Bicos, se uma pessoa não tiver desenvolvido e cultivado a atenção plena no corpo, Mara encontrará uma oportunidade e um suporte nela. Suponha que houvesse um pedaço de madeira seca e viesse um homem com um pau para acender um fogo, pensando: eu vou acender um fogo, eu irei produzir calor. O que vocês pensam? Aquele homem conseguiria acender um fogo e produzir calor esfregando o pau naquele pedaço de madeira seca? Sim, venerável Senhor. Do mesmo modo, Bicos, se uma pessoa não tiver desenvolvido e cultivado a atenção plena no corpo, Mara encontrará uma oportunidade e um suporte nela. Suponha que houvesse um jarro vazio sobre um suporte e um homem viesse com um suprimento de água. O que vocês pensam, Bicos? O homem poderia encher o jarro com água? Sim, venerável Senhor. Do mesmo modo, Bicos, se uma pessoa não tiver desenvolvido e cultivado a atenção plena no corpo, Mara encontrará uma oportunidade e um suporte nela. Bicos, se uma pessoa tiver desenvolvido e cultivado a atenção plena no corpo, Mara não encontrará uma oportunidade e um suporte nela. Suponham que um homem arremessasse uma bola leve de linha numa porta feita de madeira sólida. O que vocês pensam, Bicos? Aquela bola leve de linha seria capaz de penetrar aquela porta feita de madeira sólida? Não, venerável Senhor. Do mesmo modo, Bicos,
se uma pessoa tiver desenvolvido e cultivado a atenção plena no corpo, Mara não encontrará uma oportunidade e um suporte nela. Suponha que houvesse um pedaço de madeira verde úmida e viesse um homem com um pau para acender um fogo, pensando: eu vou acender um fogo, produzir calor. O que vocês pensam, bicos? Aquele homem conseguiria acender um fogo e produzir calor esfregando o pau naquele pedaço de madeira verde úmida? Não, venerável senhor. Da mesma forma, bicos, se uma pessoa tiver desenvolvido e cultivado a atenção plena no corpo, Mara não encontrará uma oportunidade e um suporte nela. Suponha que houvesse sobre um suporte um jarro com água até a borda, de tal forma que os corvos pudessem beber nele, e um homem viesse com um suprimento de água. O que vocês pensam, bicos? O homem poderia colocar água no jarro? Não, venerável senhor. Da mesma forma, bicos, se uma pessoa tiver desenvolvido e cultivado a atenção plena no corpo, Mara não encontrará uma oportunidade e um suporte nela. Agora é um bom momento para fazer a leitura de outros 2 sutas, porque eles tratam justamente sobre esse aspecto da prática. Existe um sutta do Samyutta Nikaya que se chama Chapana Sutta. Ele dá um símile muito bom sobre como deve ser praticada essa atenção plena no corpo e o porquê disso. Ele explica certinho a respeito dessa contenção dos sentidos, que é justamente a atenção plena no corpo que ele se refere no final do sutta. Então, eu vou ler um pedaço desse sutta. E como, bicos, ocorre a contenção? Neste caso, ao ver uma forma com o olho, um bico não se empenha pela forma prazerosa e não repele a forma desprazerosa. Ele permanece com a atenção plena no corpo estabelecida, com a mente ilimitada, e compreende como na verdade é a libertação da mente, a libertação através da sabedoria, na qual aqueles estados ruins e prejudiciais cessam sem deixar vestígio. Ao ouvir um som com o ouvido, ao perceber um objeto mental com a mente, ele não se empenha pelo objeto mental prazeroso e não repele o objeto mental desprazeroso. Ele permanece com a atenção plena no corpo estabelecida, com a mente ilimitada, e compreende como na verdade é a libertação da mente, a libertação através da sabedoria, na qual aqueles estados ruins e prejudiciais cessam sem deixar vestígio. É desse modo que ocorre a contenção. Como se uma pessoa pegasse 6 animais de diferentes regiões, de diferentes habitats, e os amarrasse com uma corda forte. Pegando uma cobra, ele a amarraria com uma corda forte. Pegando um crocodilo, um pássaro, um cachorro, um chacal, um macaco. Cada um desses animais simboliza cada um dos sentidos, né? O olho, o nariz, o ouvido, a língua, o corpo e a mente. Ele o amarraria com uma corda forte, amarrando todos com uma corda forte a um poste sólido. Então, cada um desses 6 animais, de diferentes regiões e habitats, puxaria na direção da sua região. A cobra puxaria pensando: eu irei para a colina. O crocodilo puxaria pensando: eu irei para a água. O pássaro puxaria pensando: eu voarei para o ar. O cachorro puxaria pensando: eu irei para o vilarejo. O chacal puxaria pensando: eu irei para o cemitério. O macaco puxaria pensando: eu irei para a floresta. E quando esses 6 animais ficassem exaustos, eles parariam, sentariam ou deitariam próximos ao poste. Da mesma maneira, bicos, quando um bico desenvolveu e cultivou a atenção plena no corpo, os olhos não puxam na direção de formas prazerosas, enquanto que as formas desprazerosas não são repelidas. O ouvido não puxa para sons prazerosos. O nariz não puxa para aromas prazerosos. A língua não puxa para sabores prazerosos. O corpo não puxa para tangíveis prazerosos. A mente não puxa para objetos mentais prazerosos, enquanto que objetos mentais desprazerosos não são repelidos.
É desta forma, bicos, que ocorre a contenção. O poste sólido, isto, bicos, é um termo utilizado para descrever a tensão plena no corpo. Portanto, bicos, desse modo é como vocês devem praticar. Nós desenvolveremos e cultivaremos a atenção plena no corpo. Faremos dela nosso veículo, nossa base, e estabilizá-la-emos. Nela nos exercitaremos e aperfeiçoá-la-emos por completo. Assim é como vocês devem treinar. Então, realmente, esse sutta explica com relação ao outro sutta que diz a respeito de Mara encontrar um suporte e uma oportunidade. Quem não desenvolveu, essa oportunidade ocorre justamente nas formas prazerosas, nos sons prazerosos e etc. E não é encontrado um suporte quando a pessoa tem um poste sólido, firme, em que os sentidos não ficam desgarrados, repelindo os objetos desprazerosos e indo em direção, ou seja, se deliciando com os objetos prazerosos. E também eu gostaria de aproveitar justamente esse momento no sutta para ler um trecho de um outro sutta do Samyutta Nikaya que ilustra bem a forma como isso deve ser feito, ou seja, qual é a postura, quanto de energia deve ser estimulado. Bicos, suponham que ao ouvirem a moça mais bonita deste país, a moça mais bonita deste país, uma grande multidão de pessoas se aglomerasse. Agora, aquela moça mais bonita do país dançaria com muita graça e cantaria de forma melodiosa. Ao ouvirem a moça mais bonita deste país está dançando e cantando, a moça mais bonita deste país está dançando e cantando, uma multidão ainda maior se aglomerasse. Então surgisse um homem que valoriza a vida e teme a morte, que deseja o prazer e abomina a dor, e alguém lhe dissesse: bom homem, você tem de carregar esta tigela cheia até a borda com óleo por entre essa grande multidão e a moça mais bonita do país. Um homem com uma espada enorme, levantada, afiada, irá segui-lo bem de perto. E se por acaso você derramar uma gota que seja deste pote, neste mesmo momento ele cortará sua cabeça. O que vocês pensam, bicos? Aquele homem não irá prestar atenção na tigela com óleo? Irá permitir ser distraído por aquilo que está acontecendo no exterior? Não, venerável senhor. Eu citei esse símile, bicos, para transmitir uma ideia. A ideia é a seguinte: a tigela cheia até a borda com óleo representa a atenção plena no corpo. Portanto, bicos, assim é como vocês deveriam praticar. Nós iremos desenvolver e cultivar a atenção plena no corpo, aperfeiçoá-la por completo. É assim como vocês deveriam praticar. Então, realmente, esse trecho demonstra o quão sério deveríamos levar essa prática de atenção plena no corpo, para não ser agrilhoados por Mara e pelos objetos externos. Voltando um pouco ao sutta. Bicos, se uma pessoa tiver desenvolvido e cultivado atenção plena no corpo, e ela inclinar a sua mente para a realização de qualquer estado que possa ser realizado por meio do conhecimento direto, ela terá habilidade para experimentar qualquer aspecto desse estado, pois existe uma base adequada. Suponha que houvesse sobre um suporte um jarro com água até a borda, de tal forma que os corvos pudessem beber nele. Sempre que algum homem forte entornasse o jarro, sairia água? Sim, venerável senhor. Da mesma forma, se uma pessoa tiver desenvolvido e cultivado atenção plena no corpo, então, ao inclinar a sua mente para a realização de qualquer estado, ela terá habilidade para experimentar qualquer aspecto desse estado, pois existe uma base adequada. Suponha que houvesse um reservatório quadrado, num terreno plano, circundado por um dique cheio de água até a borda, de tal forma que os corvos pudessem beber nele.
Sempre que algum homem forte afrouxasse o dique e sairia água, sim, venerável senhor. Da mesma forma, se uma pessoa tiver desenvolvido e cultivado a atenção plena no corpo, ela terá habilidade para experimentar qualquer aspecto desse estado, pois existe uma base adequada. Suponha que houvesse uma carruagem num terreno plano, numa encruzilhada, com puros sangues arreados e água ilhada preparada, de forma que um adestrador habilidoso, um cocheiro domador de cavalos pudesse montar nela, e tomando as rédeas na mão esquerda e a agulhada na direita, pudesse ir e regressar por qualquer caminho quando ele quisesse. Da mesma forma, se uma pessoa tiver desenvolvido e cultivado a atenção plena no corpo, ela terá habilidade para experimentar qualquer aspecto desse estado, pois existe uma base adequada. Então, essa base adequada são justamente os dhyanas. A atenção plena no corpo tem dois aspectos principais muito importantes, que é justamente você criar uma base para os dhyanas e, através dos dhyanas, desenvolver os conhecimentos verdadeiros e o insight e outros benefícios que será citado em seguida, como também a atenção plena no corpo serve para controlar a mente que se desgarra em direção aos objetos. É um meio de proteger a mente e ao mesmo tempo treiná-la. Benefícios da atenção plena no corpo. Bhikkhus, quando a atenção plena no corpo tiver sido praticada repetidas vezes, desenvolvida, cultivada, feito um veículo, uma base estabilizada, exercitada e aperfeiçoada, esses 10 benefícios podem ser esperados. Quais 10? Primeiro, ele se torna um conquistador do descontentamento e do deleite. E o descontentamento não o conquista. Ele permanece subjugando o descontentamento e o deleite sempre que ressurgir. Segundo, ele se torna um conquistador do medo e do terror. E o medo e o terror não o conquistam. Ele permanece subjugando o medo e o terror sempre que estes surgirem. Terceiro, ele suporta o frio, o calor, a fome, a sede, o contato com moscas, vento, sol e coisas rastejantes. Ele suporta palavras hostis, indesejáveis e sensações corporais que são dolorosas, torturantes, penetrantes, cortantes, desagradáveis, agonizantes e que ameaçam a vida. Ele obtém de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, os 4 dhyanas, que constituem a mente superior e proporcionam um estado prazeroso aqui e agora. Daqui para frente, eu vou ler os mesmos temas, ou seja, os mesmos benefícios, mas que são citados no Digha Nikaya número 2, porque são muito mais completos. Com a sua mente dessa forma, concentrada, purificada, luminosa, pura, imaculada, livre de defeitos, flexível, maleável, estável e atingindo a imperturbabilidade, ele a dirige e a inclina para o conhecimento e visão. Ele discerne: esse meu corpo, composto de forma material, consistido dos 4 grandes elementos, nascido de mãe e pai, alimentado com arroz e mingau, está sujeito à impermanência, a ser gasto e pulverizado, à dissolução e à desintegração, e essa minha consciência está apoiada nele, atada nele, tal como se existisse uma linda pedra de berilo, da mais pura água, com 8 facetas, bem lapidada, clara, límpida, possuindo todas as boas qualidades, e através dela fosse passado um fio azul, amarelo, vermelho ou branco. Então um homem com uma boa visão, tomando a pedra nas mãos, a examinaria da seguinte forma: esta é uma bela pedra de berilo, da mais pura água, com 8 facetas, bem lapidada, clara e límpida, possuindo todas as boas qualidades, e através dela passa um fio azul, amarelo, vermelho, branco. Da mesma forma, com sua mente dessa forma, concentrada, purificada, luminosa, pura,
imaculada, livre de defeitos, flexível, maleável, estável. Atingindo a imperturbabilidade, ele a dirige e a inclina para o conhecimento e visão. Ele discerne este meu corpo composto de forma material, consistindo dos 4 grandes elementos, nascido de mãe e pai, alimentado com arroz e mingau, está sujeito à impermanência, a ser gasto e pulverizado, à dissolução e desintegração, e a minha consciência está apoiada nele, atada nele. O corpo feito pela mente, com a sua mente dessa forma, concentrada, purificada, luminosa, pura, imaculada, livre de defeitos, flexível, maleável, estável, e atingindo a imperturbabilidade, ele a dirige e a inclina para criar um corpo feito pela mente. Deste corpo ele cria um outro corpo, dotado de forma, feito pela mente, completo com todas as suas partes, sem defeito em nenhuma das faculdades, tal como se um homem fosse tirar uma flecha do seu estojo. O pensamento lhe ocorreria: esse é o estojo e esta é a flecha. O estojo é uma coisa, a flecha é outra. Porém, a flecha foi tirada do estojo. Ou como se um homem fosse tirar uma espada da sua bainha. O pensamento lhe ocorreria: essa é a espada e esta é a bainha. A espada é uma coisa, a bainha é outra. Porém, a espada foi tirada da bainha. Ou como se um homem puxasse uma cobra da sua pele morta. O pensamento lhe ocorreria: essa é a cobra e esta é a pele. A cobra é uma coisa, a pele é outra. Porém, a cobra foi puxada da pele. Da mesma forma, com a sua mente dessa forma, concentrada, atingindo a imperturbabilidade, ele a dirige e inclina para criar um corpo feito pela mente, perfeito e completo com todas as suas partes, e sem defeito nas faculdades dos sentidos. Os poderes supra-humanos. Com a sua mente assim, concentrada, atingindo a imperturbabilidade, ele exerce os vários tipos de poderes supra-humanos. Tendo sido um, ele se torna vários. Tendo sido vários, ele se torna um. Ele aparece e desaparece. Ele cruza sem nenhum problema uma parede, um cercado, uma montanha, ou através do espaço. Ele mergulha e sai da terra como se fosse água. Ele caminha sobre a água sem afundar como se fosse terra. Sentado de pernas cruzadas, ele cruza o espaço como se fosse um pássaro. Com a sua mão, ele toca e acaricia a lua e o sol tão forte e poderoso. Ele exerce poderes corporais até mesmo nos distantes mundos de Brahma. Tal como se um hábil oleiro ou seu aprendiz podem fazer com uma argila bem preparada qualquer tipo de vasilhame de cerâmica que ele queira. Ou como um hábil escultor de marfim ou seu aprendiz podem fazer com marfim bem preparado qualquer tipo de trabalho em marfim que ele queira. Ou como um ouvires e o seu aprendiz podem fazer com um ouro bem preparado qualquer peça de ouro que ele queira. Da mesma forma, com a sua mente concentrada, purificada, pura, imaculada, que seria a mente do quarto dhyana, ele a dirige e inclina para os modos de poderes supra-humanos. Ele exerce vários tipos de poderes supra-humanos. O elemento do ouvido divino. Com a sua mente assim concentrada, purificada, luminosa, pura, imaculada, livre de defeitos, flexível, maleável, ele a dirige e inclina para o elemento do ouvido divino. Com o elemento do ouvido divino, que é purificado e ultrapassa o humano, ele ouve ambos os tipos de sons, os divinos e os humanos, aqueles distantes bem como os próximos. Com a sua mente assim concentrada, purificada, pura e luminosa, ele compreende a mente dos outros seres, das outras pessoas, abarcando-as com a sua própria mente. Ele compreende uma mente afetada pelo desejo como mente afetada pelo desejo, e uma mente afetada pela delusão como uma mente afetada pela delusão, uma mente libertada como mente libertada, e uma mente não libertada como mente não libertada. Com a sua mente assim concentrada, purificada, pura e luminosa, ele se recorda das suas muitas vidas passadas, isto é, 1 nascimento, 2 nascimentos, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 100 mil,
muitos ciclos cósmicos de contração, muitos ciclos cósmicos de expansão, muitos ciclos cósmicos de contração e expansão. Lá eu tinha tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e de dor. Assim foi o fim da minha vida. Falecendo daquele estado, eu ressurgi ali. Ali eu também tinha tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor. Assim foi o fim da minha vida. Falecendo daquele estado, eu ressurgi aqui. Assim ele se recorda das suas muitas vidas passadas, nos seus modos e detalhes. Tal como se um homem fosse do seu vilarejo a um outro vilarejo, desse vilarejo a mais um outro, e então desse vilarejo de volta ao vilarejo onde ele mora. Pensamento lhe ocorreria: eu fui do meu vilarejo para aquele ali, e para o outro, e para o outro. Com a sua mente assim concentrada, purificada, luminosa, ele a dirige para o conhecimento do falecimento e reaparecimento dos seres. Esse seria o segundo conhecimento verdadeiro no budismo. O primeiro seria o das vidas passadas, que eu acabei de ler, esse o segundo. E o terceiro seria a destruição das impurezas mentais, que eu vou ler logo em seguida. Então, voltando ao texto, ele compreende como os seres prosseguem de acordo com as suas ações dessa forma. Esses seres, dotados de má conduta com o corpo, linguagem e mente, que insultam os nobres com entendimento incorreto, realizando ações sob a influência do entendimento incorreto, com a dissolução do corpo após a morte, renasceram num estado de privação, num destino feliz e infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno. Porém, esses seres, dotados de boa conduta com o corpo, ações, linguagem e mente que não insultam os nobres com entendimento correto, realizando ações sob a influência do entendimento correto, renasceram num destino feliz, até mesmo nos paraísos. A destruição das impurezas mentais. Com a sua mente dessa forma, concentrada, purificada, luminosa, pura, imaculada, livre de defeitos, flexível, maleável, estável e atingindo a imperturbabilidade, ele a dirige para o conhecimento do fim das impurezas mentais, que é justamente aqui que ocorre a penetração das 4 nobres verdades de forma direta. Ele compreende da forma como na verdade é que isso é sofrimento. Ele compreende da forma como na verdade é que esta é a origem do sofrimento. Ele compreende da forma como na verdade é que esta é a cessação do sofrimento. Ele compreende da forma como na verdade é que este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento. Então, isto é o sofrimento, são os 5 agregados, que seria a identidade. A origem do sofrimento é o desejo. Desejo pelos prazeres sensuais, desejo por ser existir e desejo por não ser existir. A cessação do sofrimento é a destruição, o abandono desse desejo pelos prazeres sensuais, por ser existir e por não ser existir. E o caminho que conduz à cessação do sofrimento é o nobre caminho óctuplo. Ele compreende da forma como na verdade que essas são impurezas mentais. Ele compreende da forma como na verdade é que esta é a origem das impurezas. Ele compreende da forma como na verdade é que esta é a cessação das impurezas. Ele compreende da forma como na verdade é que este é o caminho que conduz à cessação das impurezas. Então as impurezas são desejo pelos prazeres sensuais, desejo por ser existir e a ignorância. A origem das impurezas é a ignorância. A cessação das impurezas é a cessação da ignorância, ou seja, da sabedoria. E o caminho que conduz à cessação das impurezas é o nobre caminho óctuplo. Então é por isso que o Buda demonstra aqui primeiro que o insight é em cima primeiro do sofrimento e depois em cima das impurezas. Porque a causa das impurezas é a ignorância.
E a ignorância é justamente o desconhecimento das 4 nobres verdades: sofrimento, a causa do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho que conduz à cessação do sofrimento. Voltando ao Sutta. Ao conhecer e ver a sua mente livre da impureza do desejo sensual, da impureza de ser existir, da impureza da ignorância, quando ela está libertada, surge o conhecimento, libertada. Ele compreende que o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado. Tal como se houvesse uma lagoa num vale em uma montanha, clara, límpida e cristalina, em que um homem com boa visão, em pé na margem, pudesse ver as conchas, cascalho e seixos, e também cardumes de peixes nadando, descansando. Isso lhe ocorreria: esta lagoa tem água clara, límpida e cristalina. Ali estão aquelas conchas, cascalhos, seixos e também aqueles cardumes de peixe nadando e descansando. Da mesma forma, com a sua mente dessa forma concentrada, purificada, luminosa, pura, imaculada, livre de defeitos, flexível, maleável, estável, atingindo a imperturbabilidade, ele a dirige para o conhecimento do fim das impurezas mentais. Então, voltando para o Madhyama Nikaya 119, para a sua finalização. Compreendendo por si mesmo, com o conhecimento direto, ele aqui agora entra e permanece na libertação da mente, e na libertação através da sabedoria, que são imaculadas, com a destruição de todas as impurezas. Bhikkhus, quando a atenção plena no corpo tiver sido praticada repetidas vezes, desenvolvida, cultivada, exercitada, aperfeiçoada, esses 10 benefícios podem ser esperados. Isso foi o que disse o abençoado. Os bhikkhus ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do abençoado. Então aqui termina o estudo do Kayagatasati, Madhyama Nikaya 119. Qualquer dúvidas ou comentários podem mandar e-mail. Obrigado.